Eu sou a Cris Lacerda, assessora de investimentos e coordenadora do projeto Elas Mais Empreendedoras da ABAI, Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Essa é a 5ª temporada da série de entrevistas Elas Mais e hoje estamos com a Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos. Marcela, em nome da ABAI, te dou as boas-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite para contar a sua história. Eu que agradeço, Cristiane, você e a ABAI. Para mim é um prazer poder falar de um assunto tão rico, nesse movimento tão importante. Marcela, conta pra gente como é que foi a sua jornada. Hoje você é economista-chefe da Claritas. Conta pra gente como é que foi essa jornada. Minha jornada, eu gosto de contá-la porque eu acho que ela teve vários componentes ali do acaso e talvez da sorte, né? Porque acho que eu, como todas as mulheres, quando nós escutávamos falar a respeito de mercado financeiro, de trabalhar ali em ambientes que são predominantemente masculinos, eu não me imaginava naquele local. Mas eu tive ali várias ocasiões inesperadas para parar no mercado financeiro. Eu cursava economia, comecei a procurar estágios, mas eu sempre enxergava a economia mais como uma ciência social, querendo ajudar ali o país a desenvolver políticas sociais para reduzir desigualdade de renda. Eu sempre sonhei em trabalhar até no setor público. Só que, dadas as necessidades financeiras de procurar um estágio, eu acabei passando ali num processo do antigo Banco Real. E aí eu caí ali no sistema financeiro e falei, poxa, aqui, apesar de não ser o setor público, aqui eu enxergo que há um objetivo, há ali uma intenção de ajudar o país a prosperar, né? Traçar cenários, discutir propostas e sempre pensar para onde nós iremos caminhar. Aquilo acendeu ali em mim uma fagulha de, olha, esse é um caminho que eu talvez possa seguir. Aí no Banco Real, eu tive a oportunidade de ser promovida, mas eu queria estar justamente inserida no cenário econômico. No Banco Real eu trabalhava no sistema financeiro, em assets, na parte de investimento, mas eu ainda não trabalhava com projeções econômicas. Aí eu procurei estágio e tinha uma vaga para ser economista júnior em uma outra asset, que era a Fator Administração de Recursos. Ali o processo estava aberto, mas foi cancelado. Só que eles abriram uma outra vaga para trabalhar como estagiário em análise de ações, né, que é a parte de equities. Eu falei, poxa, não gosto disso, mas talvez seja a minha porta de entrada para onde eu quero ir. E deu super certo. Eles estavam ali buscando estagiário que já estivesse no mercado financeiro de alguma maneira, que precisavam concluir daqui 2, 3 anos, mas que também poderiam migrar de áreas como a da área de economia. Então acabou que o acaso me levou para dentro de uma asset. E aí eu tive muita sorte, porque dentro dessa asset tinha uma economista mulher, algo que é super raro, né? Eu tenho até que falar dela porque ela foi minha mentora. A Débora Nogueira, que hoje é economista-chefe da Tenax, foi a minha mentora ali e viu que eu tinha essa paixão por economia, que eu tinha esse desejo e percebeu a oportunidade. Eu era de outra área, mas ela vendo o interesse dela em ter uma estagiária e eu com um grande conhecimento em economia e querendo aprender mais, ela conseguiu me conquistar ali e nós duas começamos a trabalhar juntas. E aí na Fator Administração de Recursos eu comecei como estagiária, fui promovida e fiquei 5 anos por lá. Nesses 5 anos conheci vários gestores e um desses gestores que também foi meu mentor, né? Eu falo que na nossa trajetória a gente tem que ter muita competência, mas a gente tem que também contar com um pouquinho ali de sorte de conhecer pessoas que vão mudar a nossa história, né? Então a Débora mudou a minha história e o meu gestor, o Damon Carvalho, também. Apesar de ser um homem, ele sempre valorizou o meu trabalho e ele viu ali o meu potencial de crescimento. Eu era estagiária, olhava muito a inflação, fui promovida olhando bastante Brasil, com conhecimento de inflação, setor externo, contas fiscais, e ele mudou de emprego, ele foi para a Claritas. E aí, chegando na Claritas, ele falou, precisava de um economista, precisava de alguém de confiança, alguém que estivesse ali com muita sede de aprender e que quisesse ir na mesma energia com ele de trabalhar bastante, fazer essa equipe crescer e ter um desafio maior. Aí ele me levou para a Claritas em 2013, então vamos fazer quase 10 anos que eu estou lá. Então na minha trajetória foi o acaso, eu nunca soube que eu trabalharia no mercado financeiro, nunca imaginei, sempre tive mais uma visão de economia no setor público, de querer fazer políticas sociais. Descobri que o mercado financeiro tem várias nuances, né, no sentido de que apesar de nós estarmos ali fazendo contas, traçando cenários, nós somos super importantes para colaborar para o futuro do país, para discutir políticas e para ver os rumos que o país está tomando. Eu tive muita
muitas oportunidades, mas eu também tive muitas pessoas que fizeram a diferença. Eu acho que essa é a minha história, né? A história de alguém que perseguiu um objetivo, mas conseguiu, junto com esse objetivo, encontrar pessoas que nos ajudassem. E aí eu estou na Claritas há 10 anos já e virei economista-chefe por lá. Nossa, que privilégio, né? Você comentando que teve uma mulher ali como mentora, mas também reconhecendo, né, outras pessoas, vamos dizer assim, que nos inspiram, né? E o que você acha, assim, Marcela, que conselho você daria para mulheres que, de repente, agora estão um pouquinho inseguras de entrar nesse mercado, assim, com base até na sua experiência? Que conselho você acha que poderia nos dar aqui? Eu acho que sempre elas têm que acreditem em vocês e busquem se autoconhecer, né? E claro que o autoconhecimento não é só para o mercado financeiro, é para qualquer profissão e qualquer decisão na nossa vida. Mas quando eu digo autoconhecer, é porque a gente faz a diferença quando a gente sabe naquilo que nós somos melhores. E além do autoconhecimento nos dar a clareza de onde nós somos melhores, o autoconhecimento faz a gente conseguir atravessar várias situações de uma maneira que traga calma e que traga muito mais conhecimento, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente sabe qual que é o nosso ponto forte, por exemplo, eu ao longo desses anos descobri que eu gostava muito de falar com clientes, que eu gostava de comunicação. Eu entrei por a economia pelo lado técnico, gostava de estudar, gostava de fazer modelos, gostava de pensar em números, matemáticos, mas eu descobri que eu era boa com comunicação. As pessoas falavam que gostavam, eu comecei a trabalhar nisso. E aí a comunicação, eu sabendo que eu tinha essa qualidade, eu sabendo que eu tinha esse potencial, me trazia mais segurança. No ambiente do mercado financeiro, eu pensava, eu vou usar as palavras com calma, vou me posicionar de uma maneira tranquila, sem entrar em conflito, sem precisar levantar minha voz, sem precisar me posicionar de uma maneira que eu não me sinto confortável. Então, eu acho que o autoconhecimento é isso, saber no que a gente é boa, saber o que nós buscamos passar qual mensagem, nós buscamos em qual objetivo e o caminho para alcançar aquilo. Então, eu acho que confiem em vocês e vejam onde vocês são boas e o que vocês querem buscar nesse mercado financeiro. A gente não precisa ter um comportamento igual aos homens, a gente não precisa ser igual aos nossos mentores, né? É sempre bom ter um mentor homem ou mulher para nos guiar, para nos trazer inspirações, mas a gente precisa nos respeitar, sermos como nós nos sentimos confortáveis e da maneira que a gente acha que a gente vai fazer a diferença. Então, eu falei da comunicação, mas tem várias outras características. Por exemplo, eu gosto de fazer apresentações. Eu brinco às vezes que o pessoal fala que eu sou muito didática, né? Mas eu gosto de explicar, de ter um começo, meio e fim. Poxa, hoje eu nunca soube que isso era um diferencial, mas de tanto os clientes falarem, de tanto eu conversar com os gestores, eu falo, poxa, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que mostrar isso e vai ser um diferencial meu. Então, meu conselho para todo mundo é ver o que você é melhor, o que você se sente confortável e sempre se questionar como que essa sua diferença, como essa sua habilidade, essa sua capacidade vai fazer a diferença, né? Não se comparem com ninguém, não tentem buscar ali um perfil igual de todo mundo, né? Não tentem buscar ali um padrão, porque eu acho que no final você não se sente verdadeiro e você não vai entregar aquilo que é o seu potencial. Você falou bastante de características. Você acredita, assim, que as mulheres têm alguma característica que seja bastante útil, né, no trabalho, aí, nesse dia a dia do mercado financeiro? Com certeza. Eu acho que mulheres têm várias características maravilhosas, né, diferente dos homens, em que podem fazer muita diferença. Mas eu acho que tem duas que são essenciais, né? Primeiro, multidisciplinares, né? Nós, mulheres, conseguimos carregar ali vários pratos ao mesmo tempo, né? A gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo e a gente consegue se organizar para entregar essas tarefas, né? Eu acho que isso é uma diferença, pelo menos nessa minha busca por autoconhecimento. Eu acho que a nossa organização feminina de conseguir entender quais são as prioridades, não esquecer outros compromissos que a gente tem, não esquecer outras demandas que ficaram ali reprimidas e equilibrar esses pratinhos no dia a dia, né? Eu acho que nós mulheres conseguimos, de alguma maneira, colocar rapidez na entrega, mas a gente consegue sempre arcar com todas aquelas demandas que parecem, talvez, não prioritárias, que podem ser secundárias, a gente vai buscando entregar aquilo, né? Eu vejo isso de diferença no trabalho, né? Às vezes
vezes tem algum tema que alguém trouxe ali, de um cliente, um gestor pediu, e às vezes vai caindo no esquecimento. Eu sou sempre aquela que eu lembro, né? Eu falo, ó, talvez está ali no final da minha lista, mas está aqui, eu vou fazer aquilo, não vou esquecer, eu vou trazer esse debate, eu vou trazer esse estudo, eu vou trazer essa demanda. Então, acho que nossa característica de multidisciplinar é super importante e com isso adaptabilidade, né? A gente tem um imprevisto, a gente consegue rapidamente se reequilibrar. Poxa, mudou o dia, mudou a reunião, mudou o tema, né? Economia toda hora muda, né? Vamos passar para um outro estudo. Eu acho que essa é uma característica excelente. E aí outra de mulheres que eu acho que é super importante é a intuição, né? Essa sensibilidade, né? Nós mulheres, eu falei da gente se autoconhecer, da gente buscar ver nossas diferenças e nos entender a fundo. Isso vem da intuição também, né? Eu sempre falo, apesar de ser um mercado estritamente técnico, a gente tem ali contas para fazer, a gente tem que ver preço, a gente tem que tomar risco, a gente não pode esquecer o nosso lado ali de intuição, de respirar, ver o que a gente está sentindo naquele momento, o que a energia está nos passando no sentido, a gente está confiante com aquela tomada de decisão, a gente está confiante com o que nós estamos falando, a gente está tranquila com o que a gente está passando no nosso trabalho, né? Sempre que eu vou fazer uma apresentação, sempre que eu vou fazer ali alguma reunião com o cliente, eu respiro, penso, que mensagem que eu quero passar, que tipo de avaliação esse cliente quer ter nossa, como eu vou traduzir da melhor maneira para ele e como eu vou falar para os gestores, como eu vou falar para outras pessoas. Então, a intuição acho que ajuda muito esse diferencial feminino, né? Da calma, da sabedoria e da paciência mesmo, no sentido de achar que nada vai ser rápido, mas tudo aquilo que a gente quer falar vai ser passado da maneira correta. Acabamos de assistir o primeiro episódio da 5ª temporada com a Marcela Rocha. Palavra que me vem à mente, persistência. Não percam no próximo episódio um pouco mais dessa história inspiradora. Obrigada por sua audiência e até lá!